Você pode ainda não ter escutado o novo álbum da Anitta, sequer gostar dela, mas com certeza você já ouviu falar sobre o assunto. E hoje eu venho aqui te dizer o que que esse álbum ou esse assunto tão falado do momento pode te ensinar sobre trabalho. Eu sempre costumo dizer que o trabalho é um filho, aquilo que você produz é um filho, e é preciso que você coloque a sua personalidade, aquilo que é seu nesse projeto. E quando a gente fala de arte, de música, é um ponto em que a gente consegue nitidamente ver essa questão do trabalho sendo bem desenvolvida. Assim como eu falo que o trabalho no lugar errado, ele não gera resultado, que é remuneração. Então, se você coloca toda a sua energia emocional no trabalho, se você acha que o trabalho é o único lugar que você pode ser feliz, se o trabalho é a única coisa que você tem, sua vida está em desequilíbrio e provavelmente você não vai conseguir crescer ou ter uma remuneração justa. Até que você ganhe dinheiro, você vai ter aquela sensação de que você está entregando demais, de que você está cansado, de que não compensa. Sabe, quando você dá um preço para o negócio, você faz e bota na ponta do lápis e fala: talvez não tenha compensado tanto quanto eu achei que compensaria, é um sinal de que o trabalho está no lugar errado. E aí, voltando para o foco do vídeo, que é falar desse novo álbum da Anitta, é a gente perceber que ela vem nesse movimento espiritual há um bom tempo, ela abriu mão um pouco desse ritmo frenético da carreira, conseguiu fazer o movimento de olhar para si, tem trabalhado na terapia, tem trabalhado com coach, com mentora, todo esse processo de se entender, de se olhar, de incluir a espiritualidade, em quem ela é, em quem ela acredita que quer ser, e o quanto isso está no álbum. Você concorde ou não com o que ela prega, com o que ela acredita, o ponto não é esse. Mas o ponto é você perceber, através desse exemplo emblemático e bem nítido, o quanto o seu trabalho também representa a sua identidade. O quanto aquilo que você desenvolve também diz sobre você, diz sobre o seu processo individual e interno que você está passando. Sempre vai dizer. Então, às vezes, a gente tem aquela ideia de que eu estou muito mal na vida pessoal, mas o meu trabalho está maravilhoso, porque são caixas separadas. Será? Não são, né? São caixas que se comunicam. Existe um cano ali ligando a vida pessoal à vida profissional. Não dá para você separar tudo, vai respingar. Então, muito mais do que buscar uma perfeição numa área enquanto a outra está ruindo, é você pensar qual é o equilíbrio dessa balança. Parar de tentar achar esse 100% para compensar a área que está ruim e entender que como eu posso equilibrar de um jeito sustentável essas duas coisas. Porque eu sendo a Anitta ou não, o meu processo, aquilo que eu estou vivendo na minha vida pessoal, vai refletir no meu trabalho. E quão consciente eu tiver disso, é o quanto isso vai ser intencional. O que distingue alguém que entende o lugar do trabalho de alguém que só produz é essa intencionalidade. Então é importante que eu olhe para o meu trabalho sob esse prisma de há intencionalidade naquilo que eu faço. E parece talvez para algumas pessoas algo meio distante, eu estou ali só produzindo, mas é essa conscientização que vai te tirar desse lugar de será que eu fico? Será que eu saio? Será que realmente é isso que eu quero fazer? Será que é essa carreira que eu quero? Ou eu sei diferenciar trabalho de carreira? É esse processo de conscientização que vai tirar a gente muitas vezes desse looping de toda hora mudar de trabalho ou toda hora achar que está no mesmo lugar, né? Essa corrida dos ratos. Eu caminho, caminho e não consigo construir aquilo que eu desejo. E eu sei o que eu desejo. Eu consigo olhar a minha vida como um todo? Eu consigo entender efetivamente aquilo que eu dou conta de produzir e o quanto a minha vida pessoal está interferindo no meu trabalho, seja positivamente ou não. Então, se tem algo que esse álbum da Anitta pode te ensinar, seja intencional. Gostando dela ou não, ela agiu com muita intencionalidade e está repercutindo bastante, com certeza, nas suas redes sociais. Em algum momento, rolando o seu feed lá, já apareceu algo sobre esse álbum dela, que retrata esse momento. E eu acho que é importante que a gente comece a reconhecer o quanto os nossos processos individuais vão aparecer no nosso trabalho, porque o nosso trabalho é um pedaço nosso, é esse filho
Quando você tem uma criança, né, e aí você reconhece os traços da sua personalidade, você reconhece seus olhos, você reconhece as suas mãos, você reconhece o tom de voz, enfim, você vai se vendo naquela criança porque saiu de você. Então, parte sua vive ali. E assim é o nosso trabalho, é algo que nasce da gente. Então, parte de quem a gente é vive ali. Se eu tenho muita rigidez dentro do meu relacionamento, em algum momento essa rigidez vai viver, existir, ser visível no meu trabalho também. Então, as coisas que eu melhoro na minha vida pessoal, aquilo que eu melhoro no trato com as pessoas do meu dia a dia, com os meus amigos, a minha família, involuntariamente e inegavelmente vão respingar no meu trabalho. Então, acho que talvez o ponto que eu queria desenvolver aqui com vocês é para que a gente pare de achar que são coisas separadas, de que a minha vida é feita de várias caixas que não se comunicam, né? Elas se comunicam. Essas caixas estão no mesmo armário e elas se comunicam entre si. Aquilo que você é, aquilo que você vive, os processos que você escolhe passar, principalmente os conscientes, vão influenciar no seu trabalho. E se você reconhece isso e faz isso com estratégia, é um grande passo para que você consiga estar em paz com aquilo que você bota no mundo quando o assunto é produção. E eu queria deixar isso aqui, principalmente porque a gente vive um momento de muita dificuldade das pessoas entenderem o lugar de trabalho na sua própria vida, muitos burnouts, muitos casos de questões de saúde mental, e isso também está relacionado a esse lugar do trabalho. A gente vem de uma geração anterior em que, principalmente para as mulheres, era importante essa inserção no mercado de trabalho, né? Quantas vezes eu ouvi o seu marido é o seu trabalho? E a gente ainda repete isso, né? Nesse lugar de eu saio de viver em prol de um homem e eu passo a viver em prol daquilo que eu produzo, o que também é um problema porque não é só o trabalho. Não adianta eu largar o casamento com um homem e me casar com o trabalho e achar que é a única coisa que eu preciso manter, que é toda a prioridade da minha vida. Eu preciso estar com o meu trabalho num lugar certo. Eu preciso entender que só trabalhar não vai me satisfazer, que as demandas da minha vida pessoal vão refletir no meu trabalho e que o caminho não é a compensação, uma área muito ruim e uma área muito boa, mas que o caminho é o equilíbrio, entendendo que eu vou ter limitações em todos os aspectos da minha vida, porque é do ser humano a limitação. Mas eu consigo equilibrar aquilo que eu produzo, aquilo que eu tenho de bom, com as limitações que eu enfrento. Então vamos pensar sobre isso. Se a Anitta está colocando parte daquilo que ela está vivendo conscientemente no trabalho dela e o sucesso dela é inegável, o que você está fazendo com o trabalho? Qual é a relação com o trabalho que você tem desenvolvido nos últimos anos? E mais, qual é a relação com o trabalho que você quer desenvolver? E aí deixa aqui se você já tinha pensado no trabalho nesse sentido e que isso é comunicação para construir relações, ó, em outro patamar. Um grande beijo e até a próxima.